Está começando o Store Talks, onde empreendedores ouviram história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino. E, lógico, sempre acompanhado do nosso café Gogoni, um café com grãos selecionados, com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores com um bom café. Nada daquele carvão que você toma por aí. Quer conhecer? Entre em contato com a gente, manda um direct, manda uma mensagem no YouTube. Marca o horário com a gente, vem conhecer o estúdio e tomar um café Gogoni. É isso aí. Para você que nos acompanha, nos segue no YouTube, Instagram e outras redes que você mais pode ter. Compartilha, segue e critica a gente, deixa um comentário aqui. Se quiser um convidado específico, faz o pedido lá também que a gente traz. Isso aí. E falando de empreendedorismo, hoje estamos aqui com o Fernando Navarro, da FN Invest. Fernando, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço, eu que agradeço Fala pela um pouquinho de oportunidade. investimento. Vamos falar bastante aí sobre investimentos, bolsa de valores e a parte aí que eu atuo bastante. Agradeço muito aí pelo convite. A gente que agradece a disponibilidade. Espero que traga bastante Olha, reflexão. para mim e para o Cleiton sempre traz. Eu espero que para você que está aí também. Para dois é certeza, três. O Lucas também já absorve. Bom. Bom, Fernando, você atua aí na área de investimentos, mas você também tem um braço educacional dentro do seu negócio, né? Isso. Como funciona o negócio como um todo? O que é a FN Invest? Vamos começar apresentando um pouquinho de mim, né? Como favor, eu cheguei isso. até aqui, da onde veio toda essa estrutura, né, de investimentos. Quem Na é real, não é nem Fernando? investimentos, O tá? que come, onde vive? Na verdade, hoje, a parte de trader, ele não é um investidor. Ele é um especulador. Eu falo que ele é como se fosse um empresário, muito mais diretamente do que se fosse um investidor que deixaria o dinheiro parado, investindo, pensando numa renda passiva. Então, o trader, ele é um empresário, ele atua diariamente no mercado financeiro. Quase um comerciante. Basicamente, sim. Entendeu? Só que ele é ao mesmo tempo o dono, ele também é o operador, o funcionário, o executor. Então ele tem que ter essa divisão de quando ele está trabalhando e quando ele está atuando como chefe, como um analista da empresa que está acontecendo. Desde os meus 18 anos, eu trabalho em banco. Tenho aí uma carreira de 13 anos bancária até 2018. Ele só tem 20, esses cabelos brancos ponto Coitadinho de mim. Gostaria muito. Estou com 36 anos. Esse mês aqui faço 37. Que banco destrói, né? O banco destrói um pouquinho, nem fale. Eu lembro até hoje que foi uma história muito marcante para mim, porque foi meio assustador. Acho que eu tinha 25 anos e veio um cliente falando assim para mim: acho que você deve ter mais ou menos minha idade, né? Eu tenho 35. Eu falei, eu não vou discordar, né? Porque é cliente, mas cara, 10 anos de diferença. Eu tô com 25, ele me fala que tem 35, mais ou menos. Rodei né? murcho. É basicamente isso. Então, sim, tem esse paradigma de bancário que, sim, é meio estressante. E foi por esse motivo que eu busquei outras possibilidades. Passei por diversos bancos, então, Itaú, Santander, Cooperativa, Safra, um tempinho ali no Alfa, então comecei no Unibanco, passei aí vários bancos, sempre na área de pessoa física e sempre na alta renda. Então eu lidava com investidores, eu lidava com investimentos, mas sempre muito voltado à renda fixa, CDB, LCI, Tesouro, aquela carteira mais conservadora. Até que veio um cliente me apresentar a parte de day trade, a parte do analista gráfico, a parte de operar na bolsa de valores com seu capital físico, com seu capital próprio. Falei, opa, é uma possibilidade, vamos aprender, vamos estudar. Comprei um curso, fui para São Paulo, fiz um treinamento, aí depois eu fiz um outro treinamento, conheci uma outra pessoa que já estava no mercado financeiro, isso foi em 2018. E aí, em 2018, eu fiz um treinamento, onde durou aí 6 meses. Eu falei, bom, vou me aventurar. Também estava de saco cheio com o banco, pedi a conta. Então, tipo assim, foi um limite. Era coisa que eu chegava em casa às 7 horas da noite e ia dormir. Eu trabalhava em Santa Bárbara, chegava às 7 horas da noite, ia dormir, acordava no outro dia, trabalhar, chegava em casa, dormia, voltava a trabalhar. Só trabalhava? Basicamente só trabalhava. Então, ou seja, eu percebi que eu não estava tendo muita qualidade de vida, eu falei, Aí me aventurei. Duraram apenas 2 meses. Capital acabou. Secou a fonte. Então, ou seja, tipo, em 2 meses não tinha mais da onde tirar. Por quê? Fiz a mentoria, fiz o treinamento, teoria, tô pronto. Lindo. Tô pronto, falei, vou operar na Bolsa de Valores. Em 2 meses não deu certo. Agradecendo que apareceu uma nova oportunidade e comecei a trabalhar no Banco Original. No Banco Original
por ser um banco digital, eu trabalhava em casa, era home office, tinha essa liberdade de poder acompanhar o mercado financeiro, acompanhar os meus estudos e também trabalhar e ter o meu resultado financeiro, as minhas condições para pagar minhas contas. Então eu consegui ter esses dois braços, isso foi em 2019. Então basicamente eu fiquei um ano estudando e trabalhando ao mesmo tempo, foi pelo Banco Original. E foi nesse momento que as coisas começaram a fluir. É o que eu falo, estuda a teoria, mas a prática é extremamente importante. Então se não tiver a prática, a teoria não serve para nada. Eu estava falando hoje com um cliente lá, com um aluno que foi no escritório, onde ele chegou de moto. Eu falei, cara, se eu pegar a moto, eu não consigo ir para a esquina, eu não sei andar de moto. Eu tenho carta, então, ou seja, a teoria eu sei, mas na prática, pelo amor de Deus, não façam isso, não me dê uma moto. Então, ou seja, precisava na prática. Então eu fiquei um ano na prática, em 2019, e veio aparecer algumas pessoas para dar aula. Então, ou seja, fiquei um ano na prática, depois eu comecei a dar aula, e dar aula você aprende mais do que o aluno. Você reforça o aprendizado. Você reforça demais. Eu oriento todo mundo a dar aula. Eu falo, ensine alguém. É a melhor maneira de aprender. É a melhor forma de ensinar os outros. No final de 2019, no começo de 2020, eu comecei essa parte educacional, que trouxe uma renda, claro, eu não posso falar que a minha renda vem exclusivamente do trade, a renda também vem do educacional. Então eu consegui fazer a renda ter essas duas fontes. Então eu tive a fonte do educacional e agora tendo um resultado pelo trade, pelas operações na Bolsa de Valores. E de 2020 para cá, a parte educacional veio muito forte, muita gente pedindo para aprender a operar na Bolsa de Valores. Hoje eu também sou assessor de investimentos, então eu tenho um escritório de investimentos. Então pela corretora Terra, a gente é um escritório onde eu consigo também montar sua carteira de investimentos, renda fixa, renda variável, montar uma estrutura, reserva de emergência, de acordo com cada perfil. E tenho também a mesa proprietária. A mesa proprietária é eu disponibilizar o capital para a pessoa operar. Então, ao invés da pessoa colocar seu capital em risco, eu coloco meu capital em risco no lugar de você. Só que você precisa passar por um teste. Então, você passa por um teste num simulador. Depois que você passa pelo teste, e esse teste você paga, depois que você passa, eu disponibilizo o capital para você. E 80% do seu resultado é seu e 20% é meu. Então, isso é a mesa proprietária. Então, e no caso de prejuízo? No caso de prejuízo, o prejuízo é meu. É seu? É sempre meu. O que acontece? Isso já tem histórico, já tem probabilidades. Dentro do mercado financeiro, acima de 90% das pessoas perdem dinheiro na bolsa. Principalmente no day trade. Sim, day trade ainda maior, né? Porque é muito comportamento humano. Então ali, o fator emocional, o fator comportamental é muito mais forte do que simplesmente a sua teoria, o seu operacional. Então, é isso que eu falo. Aprenda a entender você, a entender seu comportamento. Porque seu comportamento vai valer 90%, enquanto apenas 10% é seu operacional. Essa ideia. E é hoje isso que eu mais bato na tecla. Então eu não bato na tecla do operacional, eu bato na tecla do comportamento. Emocional. Gerenciamento, plano de trade, gerenciamento de risco, o quanto você deseja ganhar, mas principalmente o quanto você aceita perder. Saber que o mercado ele é uma renda variável, então vão ter dias que vão dar loss, vão dar perda, vão ter semanas que vão dar perdas e vão ter meses que vão dar perda. Por isso que é importante sempre ter uma outra renda. E essa é a parte educacional que eu gosto tanto. É muito engraçado, porque eu não tinha essa ideia de que eu ia gostar de falar tanto sobre isso, como eu estou falando aqui, e passar para os outros e ter uma didática legal. Fluiu. Legal. E hoje eu gosto muito. Gosto de didática. Talvez eu gosto mais de dar aula e ver as pessoas tendo bons resultados do que talvez eu operar. Legal. Descobriu outra fonte de renda por tabela. Basicamente sim. Entendeu? Então é isso. E hoje eu estou focando muito aqui em Piracicaba. Eu tô com a FL Invest desde 2020, mas era muito Brasil. O escritório ele faz 2 anos. Eu comecei o escritório lá no Red Tower, na frente do Habib's. Fiquei lá por 1 ano e hoje o escritório ele fica no centro, perto do Jorge Cury, numa casa de esquina. E lá eu tenho até 20 pessoas eu consigo colocar lá, até 20 trades eu consigo colocar lá. Antes, a ideia era disponibilizar e cobrar do trader para operar lá junto conosco. Hoje não, hoje é aberto. Então, ou seja, você trader que está nos ouvindo e quer operar lá junto conosco,
Se você faz parte da mesa, se você faz parte da sala ao vivo que a gente tem lá, se faz parte da comunidade, se faz mentoria, se faz algum treinamento, se fez alguma coisa internamente dentro da FInvest, você está convidado para participar da sala. Então eu não cobro nada para você ir lá, somente fazer parte da empresa. Comunidade. Fazer parte da empresa, fazer parte da comunidade. Então hoje eu tenho esse espaço, convido a todos para ir lá conhecer. Pô, legal, é interessante. O mercado de investimento nos interessa, né, Felipe? Bastante, mas o trade é algo que é um pouco receoso para o investidor tradicional. Sim. Porque é um risco muito grande, é o que eu estava falando, assim, 90% das pessoas que investem na bolsa perdem dinheiro. Investe no trade. No trade chega a 99, né? 97. É o número final ali que acho que das últimas vezes que foi analisado chegou a bater 97. Mas isso é realmente por conta muito do emocional mesmo. Por conta do emocional, por conta das pessoas não estarem preparadas. A alavancagem suja. A alavancagem é muito grande. Ela é muito grande. Então... Vira quase como uma casa de aposta, né? Para quem não conhece. Sim. Se o cara não tá... Então o cara entra, às vezes, ali de alegre, acerta um... Sim. A maioria das vezes ele acerta no começo. E aí ele vai ficando ambicioso. Ele vai aumentando. E aí isso aí vira aposta. Para mim, tudo na vida é uma aposta. Eu abri uma empresa é uma aposta. Eu sair de carro é uma aposta, se eu vou chegar ou não. Eu vejo que na vida tudo é uma aposta. Do que pode acontecer e do que não pode acontecer. Você tem que estar preparado com o que vai acontecer. O que eu vejo é que as pessoas não estão preparadas para o que vai acontecer no mercado financeiro. As pessoas não ponderam o risco. Não ponderam o risco. O que acontece no day trade, principalmente, que o risco ele é imediato. O resultado é imediato. Por isso é tão atrativo e ao mesmo tempo é tão perigoso. É um mercado financeiro e um mercado é igual em todos os lugares. Vamos lá, um supermercado de esquina, como ele atua? Ele vai buscar um fornecedor para ele pagar barato, colocar na prateleira, esperar o cliente ir lá, comprar mais caro do que ele pagou para ele ter o seu lucro. Ele tem a garantia que ele vai vender? Não. Ele pode ser que esse produto que ele comprou seja perecível, ele estrague e ele perca dinheiro? Pode. O produto pode vencer? Pode. Ele perder? Mas ele busca comprar barato para depois vender caro. No mercado financeiro é a mesma coisa. Você vai buscar comprar barato, um ativo, uma ação, um fundo imobiliário, o mercado futuro, que é o day trade, basicamente, que o day trade você trabalha no mercado futuro, que é mini índice, mini dólar, por causa da alavancagem, principalmente por causa da alavancagem. Mas você quer comprar barato e vender caro. Só que no mercado de esquina, você compra hoje, chega daqui uma semana, você coloca na prateleira daqui uma semana, vende daqui 2 semanas, o lucro vai chegar no mês que vem, porque o cartão vai virar e vai só no próximo, e aí você vai ver, vai fechar o financeiro e ver que no mês seguinte você teve um resultado disso aqui, daquele produto que você vendeu. O mercado é assim, ó, você compra e vende. Em segundos, você busca comprar barato e vender caro, simples assim. Ou você pode até vender caro para depois comprar barato. Você compra, a gente fala de a descoberto. É como se você falasse, compra uma Coca-Cola na esquina, eu te dou R$10, se você comprar mais, se você sobrar o troco, você vai buscar comprar o mais barato possível, porque R$10 já é seu. Então você me vendeu uma Coca antes de comprar. No mercado financeiro isso é muito possível. Você compra descoberto. Então, vender um negócio que você não tem. Basicamente você está vendendo um dropship. Também. É muito rápido. E aí a cultura brasileira não é isso. Né? Não é um perfil, não é... Mas é atrativo demais você ter o resultado na hora. Imagina você já comprar essa água e vender no mesmo segundo. Você fala assim, eu vou comprar barato e vender caro. Só que o resultado de estragar a água também é rápido. O problema é que você pode comprar barato para vender caro e na verdade o preço cair. Ou então você pode vender um negócio que você não tem e o negócio subir. E aí você vai ter que recomprar a um preço maior do que você pagou. Que você já vendeu, né? Então o risco é esse. E a gente não tem como saber para onde o mercado vai. Não. E muitas das pessoas, eles ficam tão presos naquele preço ou naquela análise que ele fez, que eles esperam que aconteça aquilo. Entra o fator, eu não quero estar errado? O investidor torcedor, né? Sim. Tá torcendo para ir igual ele quer. Ele vira torcedor. O fator de você ter todo o seu gerenciamento e planejamento antes mesmo de você começar a operar, é onde você já sabe o quanto você aceita perder e você já sabe o quanto você quer ganhar. Até onde vai.
você já tem planejado certinho o que você deseja fazer. O problema é que as pessoas querem fazer diferente ou mudar o plano no meio do acontecimento. A ideia é você planejar antes, executar o que foi planejado sem mudar nada, para depois fazer um novo planejamento para o dia seguinte. Próxima ação. Não para o dia atual. Essa é a ideia também, que é a ideia do patrão, funcionário, patrão. O patrão manda, o funcionário executa, o patrão analisa o que o funcionário fez. Ele não tem como mudar o que o funcionário está fazendo. Ele só vai conseguir mudar o que o funcionário fez no próximo dia. Na próxima ação. Essa é a ideia da parte educacional que eu tento passar para a galera. Não vai mudar na hora. Não vai dar certo todas as vezes. E aí foi o que você falou, acho que não estava gravando ainda, que quando o cara começa e o cara está sozinho, ele tem que executar essas tarefas, é como se ele fosse um ator mudando de papel a todo momento. E aí ele planeja, aí durante a execução fala, putz, isso aqui tá dando errado. Aí ele quer mudar no meio, se ferra. Sim. E aí depois ele vai revisar, mas ele não vai conseguir entender, porque ele tem que ter uma autocrítica muito pontual. É complexo. Porque nessa hora o emocional pega, né? Porque imagina o seguinte, você fez comprou para vender mais caro, e o negócio está caindo, Assim, não posso perder tanto. Tem que subir para eu perder menos ou para eu tentar ganhar alguma coisa. E o negócio está caindo. É que em tese, se você executar o planejamento correto, quando ele começar a cair e chegar no teu ponto que você já definiu, você sai fora. Exato. Sim. Eu vou recuperar na próxima operação. Só que o emocional não deixa o cara fazer isso. Mas um ponto importante, não existe recuperar. Como assim? Você não recupera um resultado. Você faz uma nova operação. Tá, ok. Cada operação você parte do zero. Cada operação é uma nova. Tá. Então não se recupera resultado. Senão você fica preso nisso. Vou atingir um novo resultado. Todas as operações ela tem um resultado. E aí no final você vai avaliar se na equação final, lucro ou prejuízo. Isso. Todas as operações ela tem um resultado. Ela só vai estar certo e errado se você executou a operação de acordo com o seu planejado, com o que você planejou. Você está errado somente quando você foge do seu plano. Seja o resultado positivo ou negativo. Tá. Muitas pessoas analisam, ponderam que aquela operação foi boa por causa do resultado e não por causa da execução. Muitas das operações que dão resultado positivo não foram boas, foram erradas. Você fugiu do seu plano. Mas eu ganhei mais. Não deveria. Porque assim, você arriscou para cima, você pode errar. Mais, né? Do mesmo jeito que você está arriscando para cima, Fugiu você está arriscando para fora. Você está fugindo da sua estratégia. E não é agora que você vai mudar a sua estratégia. Você vai mudar a sua estratégia depois que executa. Essa parte também é difícil das pessoas entenderem. Eu acho que não é difícil de entender, acho que é difícil de aceitar. É difícil de aceitar. Pode ser também. Porque eu acho que é complexo. Porque você Comportamento humano. Comportamento humano tá mais... Caraca, eu nunca... E principalmente porque está mexendo com dinheiro, está mexendo com financeiro. As pessoas vão mal no mercado porque eles não aceitam perder. O ego bate forte. Outra coisa, não coloque a culpa nos outros. Você tem 100% de culpa. O mercado não foi pro meu lado. Ele não tem culpa. O presidente falou merda. O presidente falou alguma coisa que afetou o mercado. Ele não tem. Ou seja, a culpa sempre é sua. Enquanto você não entender que a culpa é sua, você vai continuar fazendo errado. Você vai continuar fazendo errado, porque você nunca vai colocar em você sempre vai buscar... terceirizar. É mais um ponto. É complicado. Isso é ser humano. Isso é ser humano. Mas isso é interessante. E como que funciona uma estratégia dessa? Como você ensina no curso? A pessoa, no planejamento, ela traça as ações ou... Vou tomar uma moedinha aqui. Não tem. Faltou uma moedinha aqui. Não tem. Mas pode ser. Não. Ok. Se a ponta cair para lá, você compra. Se a ponta cair para cá, você vende. Você vende. Acabei de colocar para você um operacional. Qual a chance dele cair para cá? Qual a chance dele cair para cá? 50-50. 50-50, beleza? 50% para cá, 50% para cá. Se você acertar para cá, você vai comprar. Você vai vender com R$10 a mais. Você vai ganhar R$10. Porém, o seu plano é você perder 10. Então você aceita perder 10 e ganhar 10. Vendi. Aceito ganhar 10 na queda e aceito perder 10 na subida. Qual que é a chance de eu acertar 10 para 10? 50. E qual a chance de eu fazer isso aqui? 50. Meu resultado final vai ser quanto? 0. Eu já estou melhor que 90%? Não perdeu. Não ganhou, mas também não perdeu. Isso é um plano. É a pessoa seguir um plano. O mais bobo que for. E é assim que eu começo.
simplesmente traçando um plano para você ficar no zero. Porque se você finalizar o dia, o mês, a semana no zero, você já está 90% na frente da maioria dos traders. Depois disso, agora a gente vai trabalhar a probabilidade. Agora a gente vai trabalhar ponto de entrada, analisar uma probabilidade. Não sei se vocês já viram, eu gosto muito de esporte, gosto de jogar tênis. Acho que foi o do Djokovic. Acho que assisti outro também do Federer. O percentual de bolas que eles acertam no jogo. O Djokovic tinha um percentual X quando ele estava entre os 10 melhores. E aí ele subiu um percentual de bolas ganhadoras nos jogos dele, 6% para virar o melhor do mundo. Ele saiu tipo assim de 61 para 67% de bolas vencedoras nos jogos. Para ser o melhor do mundo. Uma pequena melhora. 6%. Então, ou seja, se eu conseguir estudar, analisando, vendo as probabilidades, fazendo ajustes, talvez ao invés de eu ganhar 10, eu poderia estar ganhando 12. Ao invés de eu perder 10, eu perco 8. Só nisso eu já tô tendo. Só que eu já tô tendo um ganho maior. Aí essa parte já foge do emocional, aí já é técnica. Se a pessoa segue o plano, sim. Falando assim, sim. O emocional, o plano, o controle já tá beleza. Aí é técnica mesmo. Eu já tive convidados lá para participar da sala, psicólogos e voltados para trader. Não tem como a gente ser 100% racional. A gente sempre vai ter o ponto racional e o ponto emocional. Só que a gente precisa balancear isso para ficar o máximo possível no racional. Para a gente ficar o máximo possível, a gente precisa saber o que vai acontecer. E aí a gente vem no contexto do medo. A gente perde dinheiro no mercado porque a gente tem medo. Medo do quê? Medo de perder. A gente só tem medo do que a gente não sabe. Como eu falei, eu tenho medo de andar de moto. Por quê? Porque eu não tenho prática para andar de moto. Mas eu não tenho medo nenhum de pegar um carro e dirigir e pela pista. Pode dar um acidente nos dois? Pode. Mas eu tenho muito mais tranquilidade e não tenho medo para fazer as coisas com um carro. Com isso, eu não fico nervoso. Com isso, meu emocional na bala. Com isso, eu vou conseguir ter um racional de saber o que eu preciso fazer na hora de algo que não está fora do seu controle. Que está fora do meu controle. Você está com maior capacidade de tomar decisões numa situação de risco. Sim. Por quê? Porque eu já sei o que pode acontecer. Eu já sei o que fazer. Quando a gente sabe o que fazer, quando a gente sabe o que é para ser feito, a gente não deveria ter medo. Ou ter um medo mais conciso, vamos dizer assim, mais tranquilo. Porque a adrenalina vai acontecer. No mercado financeiro, as pessoas buscam o mercado financeiro por adrenalina. Só que a gente precisa entender que a adrenalina ela vai ser controlada a partir do momento que você entende o que vai acontecer, o que já é previsto. Se eu já tenho e entendo que eu vou perder R$100, bateu R$100, acabou. A partir do momento que está 120, está fora do plano, estou com medo, não posso perder mais. E agora, o que eu faço? Pelo amor de Deus, precisa voltar. Aí começa. Aí é o torcedor. Porque simplesmente você deveria ter parado com medo, com R$100 de perda. Você já estava pré-estabelecido isso. Entendeu? Volto. Comportamento. Eu tenho lá na minha comunidade que eu tenho chama FNFlix. É uma estrutura muito parecida com Netflix. Tem mais de 100 horas de aula de operacional. Tanto para quem vai buscar tendência de alta, para quem vai buscar tendência de baixa, para quem vai trabalhar no sobe e desce e não tem nada definido, que é a congestão, tem tudo lá. Só que se você não tiver tudo planejado, tudo gerenciado e seguir a risca o que você definiu, pouco importa o operacional. Entendeu? Então é muito nessa linha que eu busco orientar os traders, principalmente no contexto comportamental. E eu começo com, não vou falar com uma caneta, mas com um exemplo com um plano e um gerenciamento o mais básico possível. Porque eu tendo um plano básico, eu vou conseguir fazer uma análise do que pode ser melhorado. Se fizer muitas mudanças, vai ficar muito difícil de analisar. O que causou, o que melhorou, né? Você começa com um plano básico, funcionou ou não funcionou, você vai conseguir. Ou não funcionou. Aí você vai falar, tá, vou mudar só isso aqui. Vou fazendo pequenos ajustes. E vai fazendo ajuste. Então, mas primeiro precisa seguir a risca.
Mas uma coisa que eu não entendo, uma vez eu comecei a pesquisar sobre isso, aí eu falei, quer saber? Eu vou perder dinheiro. E eu saí fora. Porque tem muita informação, né? Tem. Pô, quantas empresas tem, quantas ações tem na bolsa para você trabalhar? Não sei, mas uma porrada. No Brasil nem é muito, umas 500 e poucas. Então, mas porque 500 e poucos você fala, qual que eu escolho? Como que é essa análise? Você faz esse estudo antes de todas as ações ou as maiores? Como funciona isso? É que no trade é um pouco diferente. Isso, vai depender de qual linha você vai tomar dentro do mercado financeiro. No mercado financeiro, além das ações, tem BDR, tem ETF, tem o mercado futuro, tem opções, tem mais coisa além das ações do que só as ações. É. E, então, ou seja, tem que ver primeiro o que você vai atuar. As ações, que são as mais conhecidas, basicamente o que a empresa faz? A empresa disponibiliza uma parte do seu capital, uma parte da empresa e coloca na bolsa. E primeiro ele entra como IPO, que é no mercado primário. Exemplo, eu estou colocando a FN Invest e vou colocar 30% da FN Invest na Bolsa de Valores. CVM vai analisar, Banco Central, vai ter vários pré-requisitos que eu preciso ticar lá, precisa ser cumpridas para eu conseguir disponibilizar uma parte do meu capital na Bolsa. Aí ele vai entrar como mercado primário. É a primeira venda. Até só complementando, por que as empresas fazem isso? É para captar mais dinheiro e pegar o empréstimo. Não, sim. Isso. E aí eu pago parte de lucro, eu não pago um juros alto, né? Seria um raciocínio mais simples. Ou não, né? Depende de como for o negócio. Sim, depende de como for a venda. Pode ser que ninguém tenha interesse. Entendeu? Pode ser que ninguém tenha interesse. Enfim, pode ser que o banco que esteja gerenciando isso, ele já garante que vai te pagar uma parte. Então fundos de investimento. Tem várias possibilidades para disponibilizar o capital na bolsa, mas o intuito vou buscar captar recurso para investir na empresa e buscar crescer, ou talvez pagar a conta, não sei, pagar dívidas. Se for pagar dívida, vai ser difícil conseguir investidor. Pode ser, não sei. Ações de Azul, Gol, coisa de aviação. Turismo, aviação. Estão bem endividados, viu? Estão Sim. bem endividados. Então, tipo assim, vou buscar comprar a empresa pensando no longo prazo. Não é a empresa que eu recomendaria. Aí é especulação mesmo. Sim. Enfim, você disponibilizou o capital na bolsa. Ele vai no mercado primário. Aí você compra uma parte da ação da FN Invest. Você agora é dono de um pedaço da empresa. Você pode comercializar ele a qualquer momento. Isso é o mercado secundário. Não quero ser mais sócio dessa empresa. Quem quer você comprar? vende. Compra, vende. É o mercado secundário. Então lembra que eu estava falando isso. Não, é assim, que aí como que você pega na estratégia de quais quais itens escolher para começar? Quais são os tipos de mercado dentro da bolsa. Beleza. Beleza, você comprou minha ação. Aí você quer vender agora. E não tem ninguém para comprar. Agora você não consegue vender. Não tem ninguém interessado. Ou tem um monte de gente interessada. Ou tem muita gente interessada. Que aí vai definir o preço. Isso vai oferta e demanda. A oferta e demanda nada mais é que a volatilidade. Precisa ver se o mercado tem volume de negociação. É importante você sempre estar buscando uma ação dentro da Bolsa de Valores que tenha volume de negociação. Porque na hora que você precisar vendê-la, você tenha o contraparte para comprar. Então precisa ter liquidez, precisa ter volume financeiro, volume de negociação principalmente. Então ali você já vai entender qual a melhor ação, ali você já consegue ter uma base. Poxa, eu vou comprar essa aqui, porque se eu precisar vender... porque aí faz sentido, porque aí quando você estabelecer tua meta de perda, você vai ter alguém para comprar mesmo perdendo. Sim. Não vou correr o risco de zerar a ação. É que ainda nessa parte de ações, eu tô interrompendo porque eu também entendo um pouco de investimentos, tá, gente? Não estou interrompendo o convidado à toa, não. Não, para ajudar. É que nessa parte de ações ainda é um pouco diferente. O day trade é um outro tipo de operação, outros tipos de ativos. Tem um mercado à vista. Você estava comentando, né, da liquidez, de volumes de ações. Não sei como está hoje, acredito que não seja mais, mas há uns 2 anos atrás, a ação com maior volume de negociação no mundo era a Petrobras. No mundo eu acho difícil, hein? No mundo eu acho. Volume era a Petrobras. Uns 2 anos atrás estava. Mas hoje foi quando eu estava acompanhando mais diretamente. Petro, Vale e Itaú. Mas aí não é só a Petrobras aqui, porque tem lá na Bolsa de Nova York também, né?
Vale tudo isso, será? Não estou falando de valores, de volume. Não sabia. Porque foi um período que ela tinha crescido bem. Os brasileiros só metendo louco também. O brasileiro é cheio de fazer isso. Não é brasileiro, não. O que eu vi recentemente é que Petro, Vale e Itaú, essas três, elas mexem 30% da Bolsa Brasileira. E o índice Bovespa, ele é listado pelas maiores empresas. Se a empresa está dentro do índice Bovespa, já saiba que ela vai ter liquidez. Porque durante 6 meses, um ano, não lembro agora, mas ela teve negociação 90% do tempo e ela vale acima de R$1. Para estar dentro do índice Bovespa, ela precisa ter sido negociada, acho que 90% do tempo analisado, e a ação precisa valer mais que R$1. Então, ou seja, ali você já tem um filtro para saber se é uma ação interessante ou não. Então, ali já é importante. Mas aí ali provavelmente você vai ter liquidez. Então, a primeira coisa, você vai comprar uma ação, tem que entender se você vai conseguir vender ela depois. Segundo, você tem que conhecer a empresa. Se você for trabalhar na ação pensando ao longo prazo, pensando na análise fundamentalista, que a gente chama, que você não vai olhar para o preço da ação, você vai olhar para a ação, para a empresa que está atrelada à ação. O que ela está fazendo, os investimentos, como está o mercado dela. Ao mesmo tempo, pode ser que você vá buscar dividendos. Então, eu gosto de uma Engie, de uma Taesa. Ações, geralmente, que são de energia elétrica, elas tendem a pagar bons dividendos, que nada mais é que a participação de lucros. Então, empresas como acho que a WEG pagou bem, a Petrobras paga absurdamente bem, bancos não pagam bem, não. Mas energia elétrica como Engie, Taesa, são boas empresas que vão te pagar bons dividendos. Saneamento também, CPFL paga muito bem dividendos. É uma estratégia para você, além da rentabilidade da ação, além da empresa que você acredita ser boa, você também recebe a participação de lucros uma renda dessa empresa. Uma renda passiva. Né? Então existe essa estratégia também. Essa estratégia eu já coloco ela como uma possível renda passiva, porque você não precisa estar olhando para ela a todo momento. Você vai deixar lá, deixa investir. O Barsi, que fala muito disso, o Barsi vive muito disso, o Barsi... qual que é essa que ele gosta lá? Os Minas? Não, não, é a Unipar, né? Unipar, isso. O Barsi adora Unipar, ele basicamente tem muita ação da Unipar, vive de dividendos. Vive dos dividendos que a Unipar hoje oferece para os acionistas. Porque talvez, na época que ele comprou, oferecia zero. Era uma empresa que, por exemplo, as startups, elas reinvestem o seu lucro. Então, os dividendos não são repassados para os acionistas. Vai depender muito da sua estratégia. Como pode ser até um trader. Porque o trader você pode ser um day trade, operar hoje, pode ser um swing trade, que é onde você compra já com o intuito de vender, não necessariamente hoje, mas você já tem o interesse em vender ele em algum momento. E aí tem o position trade, ou buy and hold, que você compra sem perspectiva de venda. Sem perspectiva, sem a ideia de vendê-la. E sim por causa que você acredita na empresa. Você acredita na estratégia que a empresa tem ao longo do tempo. E é importante para você ser acionista. Ao invés de você comprar uma empresa, fundo imobiliário é muito disso. Eu gosto muito de falar sobre fundo imobiliário. Uma pessoa que, eu vou comprar uma casa para depois colocar em aluguel para receber o aluguel mensal. Você compra uma casa, você tem o fator depreciação da casa, você tem que... Manutenção, além do inquilino, pode estragar, pode fazer alguma coisa. Pode ser que o inquilino não pague, pode ser que a imobiliária dê trabalho para você, pode ser que ela fique sem aluguel. Então, tipo assim, você tem várias dores de cabeça que são diretamente ligadas a você. A partir do momento que você vai para um fundo imobiliário, acho que aqui em Pira, eu lembro que o prédio da Dedini aquele ali aquele onde é o TUS hoje, lá do Mário Dedini. Estava em negociação, mas acho que não foi. Mas hoje, acho que mais próximo o shopping, o Tivoli tem um fundo, que ele faz parte de um fundo. Por exemplo, eu quero ser dono do Tivoli. Você consegue ser dono do Tivoli comprando um fundo imobiliário. Então, ou seja, você compra um fundo lá de R$100, você tem um pedacinho do Tivoli, é seu. Todos os comerciantes lá, todas as lojas que pagam aluguéis, você recebe seu percentual.
É 95%, né? Que os fundos. Ele tem a cada 6 meses. um limite ali. Não, fundo é Não, mensal. eles são obrigados a distribuir pelo menos a cada 6 meses. Sim, mas eles costumam distribuir mensal. passar mensal. Eu tenho alguns também. Né? É muito bom. E geralmente paga em torno de 1% ao mês. Dá um conforto no coração, porque todo mês você está vendo. Todo mês entra no E capital. assim, se vamos pensar, você falou do exemplo de comprar uma casa, né? Se eu, fazendo um exemplo chulo, eu tenho 100 mil reais para comprar uma casa, coloquei 100 mil no fundo de investimento, eu tenho o mesmo valor do aluguel? Fundo de investimento não, fundo de Fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Provavelmente você vai ter mais. Provavelmente vai ter mais. Vai depender. Sem o custo de IPTU, manutenção. Fundos imobiliários, ele tem tem vários tipos de fundos imobiliários. Ele pode ser um fundo de tijolo, que é um prédio comercial, por exemplo. Ele pode ser um galpão logístico. Ele pode ser hospitais. Ele pode ser shopping centers. Ele pode ser fundos de fundos. Fundos de fundos é um fundo de tudo, de um monte de outros fundos. Esses, geralmente, os fundos de fundos são os que pagam mais aluguéis, mais dividendos. Enfim, você pode escolher o perfil que você quiser. Tem vários. Na mesma estratégia. Você tem liquidez, se você precisar vender, como está a rentabilidade, quais são esses fundos, porque você consegue ver qual prédio que é, qual hospital que é, se ele é um único prédio ou se é vários prédios. Hoje eu gosto, quando eu estava no Itaú Personalité, teve a divulgação do KINEA, do KNRI e o KNCR. São dois fundos muito bons. O KNRI ele é um fundo de tijolo e o KNCR é um fundo de fundo. Mas o KINEA, ele é uma administradora de fundos muito forte. É uma das maiores ela aqui do Itaú, não é isso? E ela é do Itaú. Ela é do Itaú e é uma das mais fortes aqui. Patrocina nós, Itaú. Pode vir. O KINEA pode ser também. Pode ser também. Mas ela é uma administradora de fundos imobiliários muito forte. E aí tem um fundo imobiliário que está começando hoje. Só que está pagando um dividendo muito alto. E um KINEA que paga ali seu 0,8 ao mês, 0,7, 1, está beirando aí próximo de 1%. Enquanto tem um outro que está começando agora, que falou que vai pagar 2. Qual você vai? Depende da sua estratégia. Mas geralmente se você vai pensar num futuro e uma liquidez, você vai no KINEA. Então, por exemplo, hoje eu gosto muito de falar do KINEA. Eu gosto desse fundo e é bom saber que você tem, porque eu recomendo. Legal. Mas não é um fundo que pague muito dividendos, comparado a outros. É sólido, né? Mas ele é muito sólido. Constante. Entendeu? Então, tem que ver isso também. O fundo é a mesma coisa. Ele tem menos volatilidade, onde, por exemplo, uma ação da Petrobras, que bateu 35, depois volta, agora tá 30. Então, ele tem uma volatilidade muito maior, as ações de empresas. O fundo imobiliário não tem tanto. Mas também, voltando à ideia de comprar uma casa. Você vai comprar uma casa para alugar. Você vai ficar analisando, você vai ficar vendo quanto vale a sua casa todo dia, toda semana, todo mês. Não, você quer receber seu aluguel todo mês e pronto. Então você não se importa tanto com o valor da ação. Você só não quer que ela caia muito. Essa é a ideia do fundo imobiliário. É a mesma proporção para mim. Claro que é muito cultural hoje ter a sua própria casa. É o brasileiro que precisa. Quem casa quer casa, né? Eu não vou falar que eu não tenho minha casa, eu tenho meu apartamento e eu não vou desfazer do meu apartamento para colocar no fundo imobiliário. Porque existe também o contexto de conforto, existe também o fator que o imóvel... Tem o emocional. Entendeu? Tem tudo isso. Mas levando um pouco no contexto racional, você pode fazer isso. Com muito lucro, talvez mais do que se você vou comprar uma casa para alugar. Aqui é importante falar, né? Esse tema de comprar casa no gato sempre gera polêmica, pessoal. É um ponto, vou comprar uma casa para alugar. Então, se você não está nessa situação, não é o seu caso. Não, mas eu não tenho casa, eu pago aluguel. Aí é o caso. A verdade é que não existe uma regra geral para todos. Não. Tem muito o perfil de cada um. Sim. E aí falando do investidor, eu compro uma casa ou eu invisto em fundos imobiliários? Cara, qual que é o seu perfil? Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a perder? Você vai ficar acompanhando o fundo o tempo todo e entrar em desespero porque entrou uma pandemia e caiu mais de 50%? E aí você vai vender? Sua casa você não vai conseguir vender de um dia para o outro. O fundo imobiliário você já consegue. Essa é a Então, liquidez. se você pensa numa liquidez também, isso já é algo que tem que ser considerado. Né? Agora, falando em termos de rendimento mesmo, o mercado imobiliário tradicional, né, você ter um imóvel, a média de rendimento dele é de 0,5%, 0,6% do valor do imóvel que você consegue receber de aluguel. No fundo imobiliário,
normalmente gira ali em torno de 0,8% a 1%. Então já é mais. Sendo que nesse 0,5% você ainda tem que considerar que você vai ter que pagar IPTU, Custo imobiliário. se não tiver alugado, né? Você vai ter que pagar com todas as despesas, manutenção você vai ter que pagar com todas as despesas, você tem escritura para pagar, e no fundo imobiliário não. Você vendeu, você teve lucro, você vai pagar lá o percentual do imposto de renda. Mas vou trazer um outro exemplo que talvez seja, por isso que vai depender muito do seu perfil e talvez você pode ter os dois lados. Sim. Não sei se vocês Diversificação conhecem. é a melhor coisa, né? Eu conheço a Bárbara Gimenez, não sei se vocês Sim. conhecem. A Bárbara, ela atua nessa linha de vendas de imóveis. Ela constrói e vende. Constrói e vende. E ela capta recurso para construir. Depois da venda, ela repassa para quem captou. É uma forma associação de construção. Ali. Isso, é uma forma de você conseguir ter um mas retorno. Mas aí ela não pensa no aluguel, é na valorização do bem. É no carro, desculpa, é no imóvel. Sim. Tipo assim, é no imóvel físico. Então, tipo assim, existem outras formas de você fazer dinheiro, não somente no fundo imobiliário. Eu gosto muito do fundo imobiliário, mas também tem outras possibilidades. Proposta. Entendeu? Então, gosto muito dessa proposta também, de construir para vender ou construir para alugar. Pode ser também. Então, não tiro os méritos de quem faz isso e faz bem feito. Sim, isso é um mercado. Mas é outra possibilidade. Tudo você tem que estudar também para não fazer cagada, né? Com certeza. Falando em estudar, assim, você falou que você tem agora o educacional, o treinamento. Qual que é o tempo que você acha que um aluno entrando no teu curso, ele consegue operar de forma segura e quanto que ele pode ter de ganho? A minha mentoria, ela dura 6 meses. Então, para mim, 6 meses é o o mínimo do início mínimo para você começar a ter bons resultados. Sobre resultado financeiro, eu nunca pergunto o quanto ele quer ganhar, e sim o quanto ele aceita perder. Boa estratégia. Então, por quê? Porque você atuando no quanto você aceita perder, você vai buscar ganhar mais do que você aceita perder. Essa é a próxima estratégia. Então, primeiro eu preciso saber o quanto ele aceita perder. Muitos vêm falar para mim, poxa, Fernando, eu tô desempregado, tô com 10 mil reais na conta, o quanto eu vou conseguir ganhar? Eu vou falar, você consegue ganhar o quanto você quiser, mas o quanto você aceita perder? Eu não consigo, eu não aceito perder. Então, cara, você não tá preparado? Não vem para esse lado. Eu aceito perder 100 reais por dia. Beleza, você aceita perder 500 reais na semana? Não aceito, tô preparado. Você aceita perder 1.000 reais no mês? Aceito. Mas saiba que você não vai ganhar nada. Você só vai perder 1.000 reais. Tudo bem, eu tenho outra renda. A gente vai conversar. Agora a gente vai conversar. Entendi. Pra ganhar no mínimo igual. Entendeu? Pra ganhar no mínimo igual. Então esse é o ponto. Se a pessoa vem com 1.000 reais, eu vou falar pra ela que você vai ganhar 100 reais no mês. 10%. Cara, 10% do seu capital é muito. É muito. Sim, é muito. Entendeu? Só que as pessoas não veem isso. As pessoas acham que vai entrar 1.000 e vai tirar 10 mil. Então é muito. Não é receita do sucesso isso aí, cara. Não é mágica, não é milagroso o negócio. Então é assim, o que eu vou buscar, eu acredito que consegue fazer é 20% de resultado. Sabendo que vai aceitar perder 10 do capital, da garantia que vai colocar. Então esse é um número que eu acho factível, que eu acho sólido. Uma pessoa vir para o mercado financeiro já imaginando isso. Claro que eu acho que ele pode ganhar mais. Claro que ele é possível ganhar mais. Mas não é Mas vamos trabalhar com algo que seja mais... realista? Mais real, pode ser. Porque, cara, ganhar 20% no mês é bastante. Se você pensa no, enfim, médio e longo prazo, você pega os 1.000 reais, você faz os 10 mil. Mas não de um mês pro outro, mas você vai fazer em um ano. Eu fiz um projeto que era dos 1.000 até os 10 mil. Então eu chamo do projeto 10K. Não, desafio 10K. Que foi colocar 1.000 reais na conta e chegar nos 10 mil. Eu levei 4 meses e meio para conseguir fazer. É pouco tempo. Pouco tempo. Vezes 10, cara. Só que o primeiro mês eu fiz 400. O segundo mês eu fiz 800 reais. Teve algum mês negativo? Não teve. Mas tipo assim... Experiência tudo. Não era 100% de realidade. Era 30% do mês. Só que era algo que foi crescendo. Onde no último mês, que tava com 7, então, tipo assim, dos 1.000, o primeiro foi para 1.400. Depois foi para 2,5. Depois foi para 5. Não, depois foi para 4. De 4 foi para 6. Do 6 para chegar no 10. Exponencial o negócio. Entendeu? Então, teve um mês
Eu acho que o terceiro mês, acho que foram 4 meses e meio. O quarto mês chegou a dar 5. Ou seja, era metade do resultado. Aí depois ficou mais fácil. Então esse é o ponto. Entender que vai ser gradual o negócio. Que não dá para transformar dos 1.000 aos 10.000 direto. Então tem que ter fases. Então do 1.000 chega a 1.500. Chega a 2. Se dobrou. Chega a 1.100. Já é alguma Chega a coisa. 1.100. Nossa senhora. É Saca. 10%, cara. Sim. E outra coisa que é muito importante. Sacar. É por isso que brilha o olho do pessoal, né? Sim. Outra coisa que é importante, que eu sempre falo no contexto emocional, é sacar. Você fez esse dinheiro. Esse dinheiro foi méritos seus. E aí você usa desse dinheiro. Faz outra coisa com ele. Então saca. É importante sacar. Se Porque se presenteie. você deixa, aí que vai entrar no jogo. Porque a pessoa ganha 100. Agora ele coloca 1.100 em risco. Aí ganha 1.200. Agora ele coloca 1.200 em risco. 1.300, 1.400, 1.500, que seja. Enquanto você não sacar, o dinheiro não é seu. Você só está colocando mais. Eu trago essa referência que eu acho muito legal do filme do Smith. Não sei se vocês assistiram. O Puro da Felicidade, não? Não, do jogo duplo. Ah, jogo duplo. Jogo Esse filme duplo. é muito bom. Que ele tá no jogo de beisebol. Beisebol não, era futebol americano. Que ele começa a apostar com a namorada $100. Aí ele aposta, tipo assim, vai ser lançamento ou vai ser corrida? Aí ele apostou uma coisa. Aí aposta outra coisa. Aí aposta outra coisa. Aí ele vai aumentando a aposta. Ele sempre vai aumentando. De 100 ele vai para 200. De 200 vai para 500. É o dobro ou nada, né? Aí ele vai só subindo. Aí vem um cara atrás dele que eu aposto $1.000 se acontecer alguma coisa. Aí ele aposta também. Aí não sei que ganhou. Agora vamos apostar. O cara vai ganhando. Aposta 2, aí aposta 4, aí aposta 8, aí aposta 10, aí aposta 20, aí aposta 50, aposta 100, aposta 1 milhão, aposta 2 milhões. Cara, tudo isso foi estratégia dele. Tudo isso foi estratégia pra chamar a atenção do cara. Fazer o cara crescer o Para olho. o cara crescer até o momento que ele entende que isso que agora está confortável para mim, para o Will Smith naquele momento, que aí ele coloca tipo assim, uma disputa muito improvável de ele conseguir ganhar. Só que como ele fez toda uma estratégia para dar certo, deu. Foi um caso pensado ali também, Sim. né? Ele tinha manipulado as Só coisas. que tem um comentário depois que termina e dá certo, mas tipo assim, ele vai apostando até que ele ganha de 1 milhão para 2. Ou seja, ele dobrou do 1 para 2. Todas as outras perdas, Era insignificante. pouco importava. Só que teve um comentário depois que acabou, porque o cara não quis mais apostar. Que a namorada perguntou pra ele: viu, mas se eu tivesse falado de um outro número? Ele falou: eu apostaria mais, eu apostaria de novo. Mas e até que ponto? Até dar certo. Então, tipo assim, ele ia aumentando a mão, ele provavelmente teria um limite. Esse é o limite que precisa ser colocado para qualquer pessoa. Mas essa é a ideia. A ideia é quando você for ganhar, você precisa ganhar mais do que você aceita perder. Então, ou seja, ele tinha essa estratégia, que a partir do momento que ele dobrasse, ele ia parar. Então, ele não ia ganhando e aumentando, ganhando e aumentando, ganhando e aumentando. Não. Se ele ganhasse aqui, ele ia parar. Por quê? Porque ele dobrou o investimento que ele fez. Então, eu acho muito interessante, porque existem os apostadores que vão aumentando e existe a pessoa consciente que sabe que quando ganhar e dobrar seu capital, eu parei, atingi minha meta, atingi meu resultado que eu esperava. Então, eu gosto muito desse filme, eu gosto muito desse momento. É tensa quando a gente assiste essa É muito tenso. Você assistiu. Legal, hein? Cara, mas assim, vamos voltar um pouquinho lá pro day trade mesmo. Vamos. Que é o que a gente estava falando, no fim a gente desviou um pouco do assunto. Uma coisa que eu já tentei, nunca fiz curso de day trade, foi mais no conhecimento popular ali, de internet básico. Né? Mas o risco que eu vejo do day trade, tirando a parte emocional, né, que eu concordo plenamente com você, acho que tem que ser algo muito bem consolidado, o potencial de ganho do day trade ele é ilimitado, né? Mas o de perda também. Como gerenciar isso mesmo racionalmente, cara? Eu volto a falar sobre o plano de saber o quanto você coloca em risco. Entendeu? Então, quando você vai entrar no mercado financeiro, por exemplo, existe essa possibilidade
de você colocar travas na sua plataforma, Sim. colocar travas na corretora, colocar o capital que você está disposto mesmo a perder. Então, ou seja, a primeira coisa é você saber o quanto você aceita perder e buscar ter o resultado no mínimo igual ao quanto você aceita perder, para depois disso você talvez, poxa, a partir de agora eu não perco mais. Repete a pergunta, não lembro. Como gerenciar isso, mesmo racionalmente, né? Porque, cara, a visão que eu tenho, aí eu posso estar enganado, né? Mesmo tendo um emocional muito bem controlado, chega uma hora que o cara se perde. Sim, normalmente. Se tem um mentor ali do lado para dar uns tapas na orelha, beleza. Ajuda, né? ajuda. Por isso que eu acho que uma comunidade onde as pessoas estão ali junto, cara, isso deve funcionar muito melhor do que o cara tá sozinho em casa assistindo uma transmissão de trade, que nem é real, porque o cara não pode operar oficialmente, né, em transmissão. Toda pessoa que tudo tá uma lá simulação, né? Ele tem que ter a certificação, né, que é o CNPI. Sim. E todas as operações que ele executa nessa sala de call, que são das corretoras, ele precisa ser informado para a B3. A B3 precisa saber quais são as operações que eles mandaram fazer. E até essa pergunta porque eu ouvi um caso uma vez, não foi no Brasil provavelmente, e nem sei se isso é real, mas ouvi de uma fonte confiável, que teve um investidor que ele fez uma operação, eu não sei se ele só vendeu a descoberto ou ele estava fazendo trade mesmo, e o mercado caindo. Só que ele tinha uma informação, né, pelos estudos dele, que isso ia virar. E caindo, e caindo, e caindo. E a corretora começou e o cara tinha muita grana. A corretora começou a pressionar o cara, viu? Precisa encerrar, cara, precisa encerrar. Não, vai virar, precisa encerrar. E passando dia, e nada. A corretora foi lá e encerrou a operação dele. O que a corretora encerrou, virou para o lado que ele precisava. Só que ele já tinha perdido dinheiro e não tinha mal o que fazer. Porque é uma operação que não foi a ação dele. A corretora limitou as perdas. E o cara tinha informação, ele acreditava pelos estudos dele que ia virar. E aconteceu, só que ferrou. Aí... A primeira coisa que você tem que entender mata que a corretora. Sim, a corretora ela tem essa liberdade de atuar diretamente a sua conta. conta. Você está apostando o dinheiro da corretora naquele momento. Se você não conseguir cobrir, de atuar diretamente, a corretora ela consegue atuar. Falando sobre um pouco da margem, né, da garantia. Então, só para você entender, no day trade, quando a gente trabalha com o mercado futuro, vamos falar de mini índice, que é o índice Bovespa. Até explica quais são os ativos que se opera no day trade. No day trade, geralmente, ele é operável mais o mini índice e o mini dólar. O índice, ele é o índice Bovespa futuro. Então, tipo assim, ele estipula qual o preço que o índice vai fechar, que o índice Bovespa vai fechar. O índice Bovespa é a soma das maiores, é um cálculo das maiores ações da Bolsa Brasileira. O índice Bovespa é a suposição do quanto ele vai fechar. Exemplo, o Bonner finalizou, o Bonner saiu lá no jornal falando, o índice fechou a esse preço. Isso é estipulado, ele é pré-calculado durante o dia até às 6 e pouquinho e fechar o valor. 5,55 acho que é. Acho que é mais, ele está fechando depois. Mudou já? 6 e pouquinho. Ele fecha sempre depois das 6. Esse é o índice futuro. Ele é futuro, porque ele sempre vai fechar. Ele não trabalha com um preço diferente das ações. Não instantâneo. Porque as ações são preço fixo, preço ativo. À vista. Então é um ativo à vista, enquanto o índice é futuro. E aí tem o índice o dólar, que é o preço do dólar comparado ao real, que também é futuro. Então existe o preço que está sendo alterado, mas ele fecha... Dólar comercial, tá, gente? Não turismo. Dólar comercial, então, ou seja, ele fecha hoje e amanhã você só vai saber no final do dia. Então ele usa esse como base no dia de hoje. Negociando. Isso. E o dólar, ele é o dólar futuro. Então é o dólar futuro e o índice futuro. Com R$100 você consegue comprar uma ação ou um ativo do mini índice futuro. Só que você está comprando R$100 mil. Então, tipo assim, 100 mil? Não, 50 mil. O resto é como se a corretora estivesse te emprestando. Então, ou seja, você entra com R$100, a corretora te empresta 50 mil. Essa é a alavancagem do índice futuro. Acho que é por aí. Né? Mas, enfim, é 2.000 vezes maior que o seu preço. O dólar é a mesma coisa. Então, tipo assim, você está colocando R$150
a corretora está colocando 50 mil, então ela não vai perder o dinheiro dela. Na hora que chegar a 80% do que você colocou em garantia, ela vai cortar. Então, exemplo, está com 100 reais. Se chegar a menos 80, tipo assim, vai 50 mil e 80 você comprou. Na hora que ele chegar a 50 mil, você está perdendo 80. Ele falou, dá meus 50 mil de volta, os 80 de prejuízo é seu. Então, a corretora, ela topa a operação. E ela faz isso para qualquer ativo, qualquer ação. Ação, fundo imobiliário, ela trabalha com essa garantia. Então a corretora pode fazer isso a qualquer momento. Tá certo também. Lógico. Ela garante dela. Senão- Ela garante dela. Senão ela já teria quebrado. Sim, ela garante É. dela. A nossa bolsa é uma das melhores bolsas que tem. É? Como garantia, sim. Porque ele só consegue oferecer isso porque ele tem um ajuste diário, então ele tem um fechamento prévio. Outra coisa, se você vai trabalhar de um dia para o outro, os seus 100 reais não vai ser possível. Aí ele vai aumentar. Então você vai precisar ter em torno de 2 mil reais por contrato. Então, ou seja, aumenta mais ainda. A análise é muito criteriosa. O Banco Central, CVM, ele é muito cara, todo dia tem que ter uma fiscalização. Então, a nossa bolsa ela é muito bem fiscalizada. Legal saber disso. Ela é muito forte. Comparado a criptomoeda, comparado até esses mercados de Forex, até mercado Forex já ouvi falar, mas já ouvi falar tem a muito parte mal. boa, tem a parte ruim. Tem a parte boa, a parte ruim. Aí dá pra fazer um outro episódio só sobre isso. Sim. Mas voltando ao contexto do não perder, né? Que você tinha perguntado. Da operação que o cara fez lá, Que foi indo. Eu também estaria na mesma posição da corretora. Sim. Você está acreditando em algo que você não tem controle. Então eu sempre vou forçar aos traders entenderem que o que vocês precisam estar atuando, no que você tem controle. E o que o mercado vai fazer é uma coisa que você não tem controle. Isso pra tudo na vida, né? Isso para tudo na vida. Cara, as pessoas ficam irritadas com o que acontece, mas, cara, são coisas que você não tem controle. Entendeu? Então, Se acaba a luz agora aqui, a gente para toda a gravação, Não tem vou que ficar fazer. irritado? Vamos tomar uma cerveja lá embaixo. Você nem basicamente. deve. Pô, Entendeu? Mas é isso. Eu não concordaria com essa estratégia dele. Porque para mim você precisa ter um limite. Eu não sei qual era o limite dele. Sim. Também não tem o Eu não sei. contexto todo, nem como eu disse, nem sei se é uma história verdadeira. Eu não sei até que ponto ele vai aceitar a perda dele. Se o dinheiro que estava em prejuízo já era da corretora, eu acho que a corretora tem que atuar com certeza. Até porque o cara assinou um contrato para isso, É. né? Não é a torto e direito. Mas uma coisa que eu sempre falo, você tem que fazer análise, você tem que imaginar o que o mercado vai fazer, você tem todo uma prévia do que você vai esperar que o mercado faça. Porém, você não tem controle. Você tem que entender até que ponto de risco você tem ali. Trago o exemplo da mesa proprietária, onde eu tenho meu capital e dou a possibilidade da pessoa operar, mas eu tenho controle. Eu consigo analisar as operações das pessoas. Eu tenho um limite de perda diário das pessoas. Então, tipo assim, a pessoa tem lá um capital de 10 mil para operar, mas ela não vai perder mais, que é 30%. Isso, tanto a plataforma quanto a corretora já tem pré-determinado que eu falei, você não vai perder mais que 3 mil na operação. Ao mesmo tempo, eu estou analisando como ele opera. E talvez, se for uma pessoa que eu confie e fale, poxa, uma pessoa que talvez eu consiga aumentar o capital dele, aumenta o risco dele para ele ter mais resultado. Então, eu me coloco no lugar da corretora. Sim. De certa forma, De certa forma, você está fazendo esse papel hoje. Né? Sim. Entendeu? Eu me coloco no lugar da corretora hoje, onde o capital é meu, porém o resultado é nosso, mas o capital é meu. Então, eu entendo lá da corretora e eu falaria, parabéns, corretora, era pra Teria feito mesmo. Entendeu? Então, é nesse sentido. Eu sempre falo, gente, controlem o que vocês têm de controle. Tipo assim, não fiquem imaginando, acreditando. E é isso. Aceitem o risco que você está de correr. De certa forma, você resumiria que operar day trade é gerenciamento de risco e emoções? Gerenciar suas emoções, mas principalmente gerenciar o risco. Entender o risco que você está correndo. Exemplo, Não é tem muita diferente gente. da vida real. Não, tem muita gente, e aí eu vejo, por exemplo, tem gente que tira um resultado de 2%.
1%. Cara, coloca o dinheiro na poupança que vai render, vai te dar muito mais tranquilidade. Outra coisa, um trader que dá 1 ou 2%, mas o cara tem um infarto todo dia? Então. Aí outra coisa, e aí que eu trago essa ideia do trader. O day trader tem que ser operação rápida, porque é estressante. É cansativo você ficar olhando pro gráfico. Lá 5, 10 sua cabeça estoura, sua cabeça fica a milhão. Se você fica das 9 da manhã, que é a hora que abre o mercado futuro, até as 5 horas da tarde, cara, procura um emprego. Vai trabalhar em outro lugar. Porque no day trade tem que ser rápido. Aí eu trago o contexto do risco. Você já está correndo risco de perder capital. Você também vai correr o risco de perder seu tempo de vida. Aí quanto mais tempo você está ali, mais risco você está correndo. E também, acredito que as pessoas vão para o trade para ter tempo. Tempo de qualidade de vida, tempo para ficar com a família, tempo para acompanhar o crescimento dos filhos e tal. Então, para que você vai ficar lá das 9 às 5, se você consegue fazer isso muito rápido? Então, dedique-se a ser o especialista. Hoje, eu sou especialista das 9 às 10. Esse é meu horário de operar. Eu opero a abertura do mercado. O mercado futuro ele abre às 9, só que as ações abrem às 10. Eu gosto de operar dentro desse horário. No máximo até às 11, porque a sala fica aberta até às 11. Mas eu gosto das 9 às 10. Então se especialize. Depois das 11, eu não olho para o gráfico. Só no dia seguinte. Só no dia seguinte. Por quê? Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho outras fontes de renda ou outra coisa da minha vida para fazer. Não vou colocar meu tempo em risco nesse momento do trade. Você tendo outras coisas, você tem como sair dali. O problema é o cara que não tem mal o que fazer da vida. Ele acaba... Então, aí talvez... Mas uma hora vai acabar o dinheiro também, ele vai ser. Vai estudar. Então, exato. Vai estudar. Dos mentorados que eu falo, das 9 às 11, acabou. O mercado, a plataforma que a gente opera, que é o Profit, ele dá um puta de um boi para você estudar e aprender mais. Porque você consegue simular, fazer replays dos dias anteriores. Então, ou seja, você pega na semana passada, a semana retrasada, você pega o mês passado, para fazer simulador, para ver como foi o mercado. E aí você consegue executar suas operações. Claro que não vão valer, mas você consegue treinar esses dias anteriores, o que há 10 anos atrás não era possível. Então, das 9 às 11, você está operando, almoçou, você não vai olhar para o mercado. O mercado é diferente no período da tarde. Tem menos pessoas operando, a volatilidade é menor, o mercado é muito mais rápido de manhã. À tarde você vai fazer o quê? Pegar um replay do dia anterior para treinar. Ao invés de você estar estudando um dia inteiro, você está estudando 2 dias. Se você for estudar só das 9 às 10, você pode estudar da meio-dia a 1, da 1 às 2, das 2 às 3, das 3 às 4, 4 dias diferentes. Olha como você consegue se especializar muito mais. Multiplica, né? Escala seu conhecimento muito mais rápido. E você foca em uma coisa só, em um único horário. Interessante isso. Entendeu? Então é mais uma ideia que eu trago para você se especializar. Você não precisa se especializar das 9 às 5. Você precisa se especializar das 9 às 10. Ou das 9 às 9h30, que seja. Aí depende do seu desejo. Entendeu? Então eu gosto muito dessa ideia. O trader quer velocidade, quer rapidez. O risco é o capital. Não corra o risco também do seu tempo. Vá fazer outra coisa. Essa é a ideia. Commodities, você trabalha também, não? Não. Para commodities, a garantia tem que ser alta. Só sei que existe, mas também nunca fui atrás disso. Café, boi, Soja, milho. É interessante operar. Então os caras são especialistas. O retorno é bom. Entra também no contexto de safra. Então, por exemplo, milho. Bastante gente opera milho no contexto de safra. Tipo, a safra do milho desse ano vai ser esse período. Então, eles compram imaginando que vai ser para esse fim o retorno. Hoje não existe mais, mas antigamente as pessoas compravam o ativo do milho, tipo assim, compravam uma saca de milho e recebia a saca em casa do milho, entendeu? Então hoje não acontece mais isso. Mas hoje a proposta, na verdade, é mais como proteção, principalmente como proteção. Exemplo, eu quero estar com o mesmo preço de janeiro, eu quero estar na hora de julho. Então, ou seja, você compra mercado futuro de commodities. Mercado futuro de commodities, fechando o preço, pelo menos uma parte, para você não ter prejuízo, para quando chegar a julho, que é a safra, não tem ideia, para chegar na época da safra,
você ter uma garantia. Porque se o preço subiu, você pagou naquele preço pelo menos uma parte do lote. Entendeu? Então você consegue fazer isso. O produtor é bom porque se o preço caiu, ele segurou também. Isso, entendeu? É o que acontece em opções. Então as opções, ele é muito nesse intuito, que você compra uma opção de venda ou uma opção de compra futura. Ah, poxa, eu comprei a Petrobras hoje por R$30 e eu quero vender ela a 35. Então eu compro uma opção de venda a 30 para não correr o risco, para me proteger, com o intuito de vender a 35. Mas tipo assim, 28 eu estou protegido. Se ele cair a 25, eu tenho 28 para me proteger. Então tipo assim, ao invés de perder 25, eu perco 28. Você paga um seguro mesmo, né? É como se fosse um seguro. É como se fosse um seguro para não usar. Essa é a ideia. Opções eu já mexi um pouquinho, até ganhei uns trocados com isso. Mas exige muito estudo também, muito tempo. E você consegue fazer trade também. Só tome muito cuidado em trabalhar opções à descoberta. Ah, sim. Opções à descoberta nunca. A venda à descoberta, você é um louco, né? Nunca. Opções à descoberta nunca. Nunca não. Se for da sua estratégia de você ter o capital, mas eu acho muito improvável. O risco é muito grande. Porque você tem que Porque você limita seu ganho, mas sua perda é ilimitada, né? No dia do vencimento você tem que fazer. Se você não tiver ninguém para comprar, você vai ter que executar. Você vai ter que executar e aí pode ser que dê problema. É grande. Complicado, esse mercado é gostoso. Mas é um mercado interessante, né? É muito grande, é muitas possibilidades. Para ganhar dinheiro, tem que estudar, tem que se dedicar. Não siga... Não é fácil. Não é fácil. É simples, mas não é simples, fácil. Mas não é fácil. Mas eu acho que na vida tudo é simples, tá? Então, porque apertar o botão de compra, o botão de venda. É simples. Sim, é simples. Mas... A execução é fácil, mas a estratégia não. Entendeu? Só que não. É estudar, né? Tem aquilo que eu perguntei o tempo, porque às vezes cria-se a imagem que se você assistir 2 vídeos no YouTube, você sai operando. E não é essa a realidade, né? Você vai ter que estudar aí pelo menos 6 meses, 1 ano para começar. Cara, como tudo é longo prazo, aqui pode dar uma acelerada se você tiver um bom emocional, uma boa estratégia, né? E fazer lá 10% ao mês. Tem gente que pode conseguir até ao dia, mas é longo prazo também. Você começa com pouco, como você disse. E eu gosto da ideia da mesa proprietária por causa disso. Vou colocar um exemplo da mesa proprietária, uma pessoa que coloca um intermediário ali que é 3 mil, não, 4 mil, que eu dou de garantia para ele. Para ele fazer a prova, ele paga R$500. Então, ou seja, para você fazer a prova, você paga 500. Para eu te dar 4 mil. O que eu dou 8, você paga 1.000. Eu tenho a menorzinha que é R$800 que eu coloco, você paga 150. Então, tipo assim, você paga 150 para ter 800. Você paga 550, acho que é, para ter 4. E paga 1.047 para ter 8. Então é para fazer um teste. Claro, você tem que fazer no teste. O teste basicamente segue assim. A pessoa tem 4 de perda e ela só precisa fazer 3. Ou seja, se você fizer 3 mil sem perder 4, você passa no teste. Pode ser num dia, pode ser na semana, pode ser no máximo em 30 dias. Então no máximo em 30 dias você fez 3 mil e não perdeu 4, você passa no teste. A partir do mês seguinte ou de uma semana seguinte, eu já faço um contrato, como se fosse prestação de serviço, te libero a conta com 4 mil de margem, pode operar. Limitado a 30% de perda diária. Isso é mesa proprietária. 80% do resultado é seu. 80% do resultado, líquido. É uma opção. Essa eu não conhecia, não. Você tinha comentado comigo, mas não sabia também como funcionava. Não. É uma forma mais fácil de entrar, para você não colocar seu capital. Tem muita gente que perde dinheiro. Bom, e se alguém está perdendo dinheiro, alguém também está ganhando. E o pessoal vai fazer parte da mesa proprietária só seu ex-aluno ou é aberto? Não, é aberto para qualquer público. Tá lá no... É que você vai aplicar a prova e o cara já vai saber se o cara tem algum conhecimento ou não. A mesa proprietária é para todos. A pessoa contrata, está no site, tem lá no Instagram, que é no FN Invest Oficial, tem o link. Ou se não, fninvest.com.br, também tem um site ali que tem o link da mesa proprietária. FN Invest Oficial tudo junto? FN Invest Oficial do Instagram e o site fninvest.com.br, que vai ter o link da mesa proprietária. Ali você pode contratar qual plano que você quiser. No link do Instagram, o link lá, tem uma promoção. Então, ou seja, entra naquela promoção que está um preço mais atrativo do que no site. Legal. Então, aproveita, galera. Aproveita que está terminando. Pode me mandar tá no direct que eu libero um cupom de desconto com certeza. Ou seja, no site, se não tiver no site, se não tiver no Instagram, ali, pode me chamar, me manda no direct que eu mando um cupom de desconto com certeza que vai ser muito atrativo. Bom, já passou suas redes sociais, já passou o site, passa o endereço também. Sim. Para o pessoal conhecer, tomar um café lá. Com certeza. O escritório fica na Rua São Francisco de Assis, número 377, numa casa de esquina,
próximo ali ao Jorge Cury. Fernando, muito obrigado, cara. Muito obrigado, Eu Eu Fernando. gosto muito de falar desse papo de mercado financeiro. Eu também. Fica meio... Ainda Cabeça não vai ficando no parafuso. Ainda não tem alguns milhões, mas um dia a gente chega lá. Não precisa de milhões. Para Não, entrar investido. nesse mundo não precisa. Na parte de investimento é bom. Vai investir. É bom. Mas obrigado mesmo pelo papo. Espero que tenha agradeço. contribuído aí com você que está assistindo do outro lado, aprender um pouquinho mais. E vai lá bater um papo. Para você que ficou curioso para entender melhor, faz o curso Faz- e aí faz a metodologia, começa a operar. né? Isso, Provavelmente a gente vai lançar algum treinamento presencial. Como eu falei, a mentoria dura 6 meses, mas o treinamento pode durar um final de semana, pode durar uma semana, para a parte teórica. Então, para todos que vão participar aí do treinamento, conhece a teoria operacional, principalmente operacional e comportamental, que a gente vai passar no treinamento. Só que é importante estar comparecendo lá para praticar, ou em casa, Vai lá ou com a no galera. escritório, na comunidade, Vamos tapa na online. orelha para não fazer as coisas erradas. É importante, é importante. Tá? A prática vai trazer a perfeição que você vai precisar. Não vou falar que é perfeição, porque não existe perfeição, mas vai te aprimorar e aumentar mais ainda o seu resultado. Então, É porque você falou, né? Uma estatística. Num jogo desse, se a gente pode chamar assim, você tem que ganhar mais do que você perde. Se você ganhar um a mais do que você perdeu, já é um ganho. Se você não ganhar nem perder, você já tá bom com também, 90%, né? você já está acima de 90% da sua Bom perde na também. bolsa. Sim, então, ou seja, é muito legal. Muita gente busca essa profissão. É uma profissão que está crescendo. Sim. A bolsa brasileira precisa de mais gente para aumentar a liquidez. O mercado brasileiro ele tem muitas nuances ali, principalmente porque os grandes players eles precisam se posicionar no preço que eles querem. Só que não tem a contraparte, por exemplo, para adquirir. Ou Então, pra ou seja, se vender, ele quer né? comprar uma quantidade de ativos, de ações, por exemplo, de ações. O cara compra milhões, não é? Não, é 1.000, 10 é mil, muito. milhões. Só que para ele conseguir, ele precisa ir comprando. Só que ele não vai comprar a 5, a 7, a 9, a 12. Ele quer manter o preço dele a 5. Então o que ele vai fazer? Ele vai comprar 5 e jogar para cima. Depois ele volta a comprar mais a 5. Compra mais a 5. Compra mais. E o mercado fica oscilando até o momento que ele vai. Quanto mais pessoas na bolsa, menos oscilação vai ter. E aí ele vai conseguir entrar num preço ideal mais rápido. Ele não vai conseguir manipular tanto assim. E ele o vai mercado. reduzir a manipulação. Entendeu? Porque hoje os grandes players eles conseguem manipular, eles conseguem influenciar. O comportamento humano é muito forte. O contexto de comportamento no mercado é muito fluido. E aí os grandes players eles buscam atuar dentro disso. Cada um olha pro... Tem uma equipe de gente olhando lá, né? Sim. Se segura, solta agora. Então é uma profissão que eu acredito que vai crescer muito. Fora do mercado é muito forte. Eu já conheci algumas pessoas que vivem disso. E vivem bem. Até porque acho que os que vivem mal, acabou, né? Perderam tudo. Né? Não, mas vai renovando, né? Tem... Vai. Então, uma galera entrando, uma galera É isso. saindo. Venham para essa profissão que é muito, muito gratificante, muito lucrativa, porém não é do dia para noite. Aí, como qualquer outra profissão. Você tem que estudar, se aprimora. O mercado muda. O mercado toda semana. É isso. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado aí pelo papo. E não se esqueça de tomar um café Govone com a gente. Passa Manda uma aqui, tomar um mensagem café. aí, passa aqui, conhecer o estúdio, bater um papo, tomar um café Govone, quem sabe levar um para casa. A gente vende também. Aí sim. É isso aí. Recados? Semana que vem tem mais. Não, Clica, comenta, compartilha, xinga Clique, nós. comenta, compartilha. Não é difícil, gente, é um botãozinho. tá? Aí ajuda a gente a entender melhor se está funcionando, se está bom ou não está o trabalho. Eu não gostei desse episódio, os apresentadores são muito chatos. A gente troca o Felipe, troca eu. Fecha tudo, leva de novo. É isso aí. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau. Valeu.